Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, eu sou médico anestesiologista e vou responder uma pergunta que me foi feita no canal por conta de uma apresentação sobre anestesia obstétrica, analgesia de parto. O caso, comentando, eu estava sobre a situação em que muitas vezes nos deparamos durante uma analgesia de parto. A gente está fazendo lá uma analgesia de parto e, por algum motivo, houve uma indicação de se transformar aquela analgesia de parto numa cirurgia cesariana, numa operação para a retirada do feto. Então, essa conversão de analgesia de parto, aquela anestesia que a gente está fazendo para que haja um parto vaginal natural, sem dor ou com dor controlada da paciente. Muitas vezes acontece nesse intervalo, durante a espera da evolução do trabalho de parto, algumas intercorrências, como um cordão umbilical que aperta ali o pescocinho do bebê, que a gente chama de circular de cordão, ou alguma variação importante de foco, por algum motivo conhecido ou não, um descolamento de placenta, uma decisão de última hora da própria gestante de que não quer mais ser submetida ao parto com analgesia, quer que faça a cirurgia cesariana. Agora existe uma lei estadual que dá esse direito da paciente, se dentro de certos limites, de escolher pelo parto normal ou cesariano, enfim. Várias são as possibilidades em que, de repente, aquele parto com analgesia se converte numa cirurgia para retirada do feto, ou por risco do feto, ou por risco da mãe, ou por outra necessidade qualquer. E aí eu comentava naquela ocasião que durante essa tomada de decisão, eu costumava fazer analgesia, iniciando com a raquianestesia, com 2,5 miligramas de bupivacaína hiperbárica na RAC, associada a um opioide, que normalmente eu uso ou o fentanil na dose de 25 microgramas, ou o sulfentanil na dose de 2,5 microgramas, e já coloco ali, já instalo o catéter no espaço peridural. E se houver a necessidade de complemento da analgesia, porque está durando muito ou não foi suficiente aquela dose administrada, a gente sabe que existem várias nuances que fazem acontecer variabilidade de sensibilidade à dor ou de resistência ao anestésico, enfim. O catéter está instalado e a gente vai administrar mais anestésico local na medida do necessário. Mas se houver essa necessidade de se converter em cirurgia cesariana, eu, em geral, utilizo o próprio catéter para complementar aquela dose de anestésico local. E aí eu adiciono a morfina em dose maior, já que vou estar utilizando o catéter de peridural. Portanto, a medicação que eu vou administrar vai ser administrada no espaço peridural. Quando a gente faz a raquianestesia, a dose é muito pequenininha, tanto para analgesia quanto para cesariana. Para cesariana é um pouco maior do que aquela da analgesia, mas quando a gente vai utilizar o espaço peridural, o volume tem que ser maior, o espaço peridural é maior, o anestésico local tem que passar ainda pela dura mater para banhar o líquor ou acompanhar ali os espaços intervertebrais para acompanhar os nervos e assim banhar os nervos e induzir essa redução da transferência, da transmissão de impulso nociceptivo. Então, a dose no espaço peridural tem que ser maior. Vai ser maior do que a dose da RAC da raquianestesia para analgesia de parto e vai ser maior em relação à dose que a gente utiliza para cesariana, alguns utilizam 10 miligramas de bupivacaína hiperbárica, outros 12, 13, 14, 15, enfim. Alguns utilizam doses ainda menores que 10, em associação normalmente com morfina, e quando dá realização da raquianestesia para cesariana, essas doses são acompanhadas de doses de morfina na dose de 0,08 miligramas, 80 microgramas
para perpetuar essa analgesia, para melhorar a analgesia no pós-operatório. Mas na conversão para a cesariana, estando eu com a paciente portadora de um catéter peridural, eu administro ali a lidocaína, 20 a 25 ml, dependendo do quadro, como eu falei naquela situação, naquela outra apresentação. Se a paciente está bem hemodinamicamente, uma paciente jovem, sem limitação fisiológica e sem hemorragia, sem risco de descompensação hemodinâmica, e eu preciso que essa anestesia se instale rapidamente, eu uso um pouco mais nessa faixa de 20 a 25, eu uso mais para uma dose um pouquinho maior para instalação mais rápida da anestesia. Se a paciente está instável, risco de sangramento, de coloplacenta, eu faço uma dose menor, óbvio, desde que ela não esteja chocada, que aí se estiver chocada eu tenho que abandonar a técnica do neuroeixo e partir para anestesia geral. Mas se eu, na minha avaliação, considero que ela vai tolerar bem uma anestesia espinhal, eu faço ali uns 20 ml de lidocaína com vasoconstritor, e eu expliquei naquela ocasião que eu uso o vasoconstritor com o objetivo de prolongar um pouco o tempo dessa anestesia, já que a lidocaína pura, sem vasoconstritor, ela vai me dar ali uma média de 2 horas de anestesia, e com adrenalina esse tempo pode aumentar cerca de 50%. E uso a morfina, aí no caso, mais do que usaria se fosse fazer a raquianestesia, uso 2, 3 miligramas, para prolongar mais a analgesia ainda, me daria ali umas 24 horas ou muito mais que isso em algumas pacientes. Posso usar a bupivacaína também, obviamente posso usar a bupivacaína, levo bupivacaína, ropivacaína. A minha escolha vai cair na lidocaína, porque a lidocaína tem uma potência menor, eu preciso utilizar uma concentração maior para que essa potência, o resultado atinja efeito equipotente. Então, se eu usasse a bupivacaína, outro anestésico local de maior duração, maior ligação proteica, eu usaria 0,5%. A lidocaína é menos potente, eu uso normalmente 2%. Então, são mais moléculas que vão me ajudar a reduzir a latência, vai acelerar a instalação dessa anestesia, e ainda a lidocaína tem uma toxicidade menor, tanto neurológica quanto cardiovascular. Então, traria menos risco, instalaria mais rápido, e também, se tivesse alguma intercorrência, essa intercorrência seria de uma duração menor, já que a lidocaína tem uma ligação proteica menor do que a bupivacaína. Então, a tendência de, se houver complicação com a lidocaína, normalmente, ou se espera-se que sejam complicações mais leves e menos duradouras, por isso a lidocaína seria uma boa escolha. Além disso, a adrenalina ajuda a aumentar o tempo de absorção daquele anestésico do espaço peridural para a circulação, diminuindo o risco de toxicidade também por esse motivo, e isso também faz com que, como eu disse, o tempo de anestesia dure um pouco mais. E me perguntaram, então, algumas coisas, eu respondi já algumas anteriormente, mas a última pergunta foi se eu utilizo a lidocaína industrializada já, previamente preparada com adrenalina, ou se eu preparo a adrenalina para a mistura ali na hora. Então, o que eu faço é o seguinte: pode ser feita a diluição na hora, a diluição na hora tem algumas vantagens, mas o tempo urge em algumas situações, não dá para a gente ficar perdendo tempo. Eu utilizo a lidocaína já preparada de fábrica com adrenalina, mas eu vou falar aqui algumas desvantagens em relação a isso, que são bastante interessantes. Você veja, por exemplo, aqui a lidocaína a gente tem um pKa de 7,9, é um agente farmacológico que é considerado uma base fraca, e as bases fracas, quando colocadas em ambiente de pH inferior àquele pKa,
elas costumam ficar mais ionizadas. A gente sabe que o pKa é o pH do meio em que metade da solução, daquela substância vai ficar ionizada e metade vai ficar não ionizada. E quando ela ioniza muito, ela diminui a velocidade de passagem através de membranas, já que ela vai ter uma lipossolubilidade menor por causa dessa ionização. Então, quando a gente pega a lidocaína, que vem preparada, a lidocaína é um sal que é pouco solúvel, ele é pouco hidrossolúvel. Para ele ser transformado em substância solúvel, é preparado no laboratório na forma de cloridrato de lidocaína. O cloridrato de lidocaína fica um pouco mais hidrossolúvel, mas também fica um pouco mais ácido. E como o pH dele diminui, a taxa de ionização vai aumentar, porque vai se distanciar mais do pKa e a lidocaína sem a adrenalina, ela vai ter esse pKa de 6,5. Então, vai ter mais da metade ionizada e vai ter uma dificuldade determinada de passar pelas membranas celulares e outras, tá? Então, quando a gente prepara com adrenalina no nosso preparo manual, a adrenalina ela vem sem conservante, naquela ampolinha que a gente tem nas gavetas lá, a adrenalina vem sem conservante. E quando a gente prepara a adrenalina jogando lá a quantidade que a gente precisa naquele frasco de lidocaína sem adrenalina, ela não vai alterar muito esse pH, então vai ficar mais ou menos isso aqui mesmo, é o que a gente vai dispor. É o melhor que tem de lidocaína em relação à passagem pelas membranas é esse pH aqui mesmo, tá? Porque ele precisa ser utilizado na forma de cloridrato, que tem um pH um pouquinho menor do que o pH o pKa da lidocaína. Mas quando vem de laboratório, você vê que no frasco, esses frascos todos, eles têm esse conservante chamado metilparabeno. O metilparabeno, ele é um conservante, ele é bactericida, ele mantém a estabilidade da substância e tem praticamente todos esses frascos de anestesia, de anestésico local, com exceção das ampolas que costumam vir sem conservante. Então, esse metilparabeno, inclusive, ele, quando metabolizado, ele pode ser transformado em ácido paramino-benzoico, que é bastante alergênico. Então, é raro ter alergia a anestésicos locais do grupo da lidocaína e da bupivacaína. Quando tem, normalmente a alergia se dá pela presença do conservante, mas isso é outro assunto para outra hora. E quando a adrenalina vem preparada de fábrica, além do metilparabeno, ela também tem o metabisulfito de sódio, que faz com que o pH caia ainda mais. Então, quando vem a lidocaína de fábrica, com a adrenalina, de 6,5 vai cair para 3,5 quase. Então, um pH ainda mais ácido, que vai aumentar ainda mais a taxa de ionização, diminuindo a latência na utilização da lidocaína. Até alguns estudos mostraram que a utilização de pequenas doses de bicarbonato vão fazer com que haja uma estabilização daquele pH, fazendo a valores bem maiores que, se aproximando do pKa da substância, vão acabar diminuindo a latência do anestésico local. Mas, mesmo assim, comparando as devidas formulações da lidocaína com os outros anestésicos locais, bupivacaína, nova bupivacaína, que é a levobupivacaína, e a ropivacaína, ela, em todas as comparações isoquímicas, digamos assim, a lidocaína vai ter uma latência menor do que os outros. O que acontece é que, quando vem com adrenalina de fábrica, o pH vai reduzir mais, vai diminuir mais ainda o tempo de latência.
além de também esse metabisulfito de sódio ser alergênico para algumas pessoas. Então, tem gente que tem alergia ao metilparabeno, tem gente que tem alergia ao metabisulfito de sódio. Se alguém já falou para você que tem alergia à lidocaína ou à bupivacaína, é bom não utilizar nenhum, porque ele sempre vem com metilparabeno, e se for com a adrenalina, vem com o metabisulfito de sódio. Então, o comentário em relação à pergunta que foi feita é: se eu for fazer a resposta ao que me perguntaram, se eu uso a lidocaína com adrenalina de fábrica ou não, normalmente se for uma cirurgia eletiva, que eu vou fazer anestesia peridural, quero reduzir a latência e eu tenho tempo para preparar lá a minha solução, eu prefiro pegar lá 5 microgramas de adrenalina para cada ml do anestésico local e injetar aquilo ali com a seringuinha de 1 ml, seringuinha de insulina. A gente sabe que a adrenalina vem com 1 miligrama por ml, é só a gente fazer a continha que a gente consegue fazer a diluição de 1 para 200 mil, ou seja, 1 para 200 mil significa que aquele anestésico local vai ter 5 microgramas por ml. E só para ilustrar mais um pouquinho, a gente vê que a bupivacaína também tem essas nuances, né? A bupivacaína também vem na forma de cloridrato, para ela se tornar hidrossolúvel, para poder ser comercializada no frasco, na forma líquida, senão ela não é hidrossolúvel, ela não consegue ser diluída, o sal da bupivacaína. Ela tem que ter, a substância, a bupivacaína, não é hidrossolúvel, ela tem que ser transformada num sal, o cloridrato de bupivacaína, para ser diluída. E aí ela vem com um pH bastante reduzido, o pH de 4,5 até 6, sendo que ela tem um pKa de 8,1. Então, com esse pH aqui, a gente sabe que vai ter mais de 50% da substância ionizada, já que ela é uma base fraca, em ambiente mais ácido, ela acaba se ionizando. Então, se ela vem com adrenalina já de fábrica, pelo mesmo fato dito sobre a lidocaína, o metabisulfito de sódio, vai reduzir esse pH de 4,5 a 6 ainda mais para 3 a 4,5. Então, vai ionizar mais ainda a bupivacaína, aumentando mais ainda a sua latência. Então, da mesma forma que com a lidocaína foram feitos estudos em que, adicionando um pouquinho de bicarbonato, a gente consegue retornar esse pH para cima, diminuindo bastante a latência. Então, a latência que era de 3 a 8 sem adrenalina e 5 a 9 com adrenalina, vai ficar de 2 a 8, então pode ser que se reduza bastante. O problema é que isso foi um dado importante assim, de conhecimento teórico, mas na prática, se a gente for adicionar o bicarbonato com qualquer desses anestésicos locais, a gente tem que tomar muito cuidado, porque como a bupivacaína, a lidocaína e os outros, eles são bases e são pouco hidrossolúveis, se você deixa em ambiente muito alcalino, ou seja, se sobe muito o pH do meio, você pode atingir um pH tal que ele volte, o anestésico local volte a ficar pouco hidrossolúvel e pode formar até grumos, então pode provocar a produção de depósito do anestésico local, que seria também arriscado utilizar e não é adequado. Então, é um dado importante, só para a gente entender que se o pH cai muito, se aumenta a latência. A bupivacaína já tem uma latência maior que a lidocaína, então é melhor usar a lidocaína e, se puder, dependendo da situação, se você conseguir fazer a diluição lá rapidamente com adrenalina, colocando 5 microgramas por ml, você tem a chance de não reduzir tanto o pH, mas se não, se tiver na correria,
enquanto surgiu a indicação de cesariana, o paciente ainda vai ser levado para a sala, vai ser feito o preparo, passar o antisséptico, colocar os campos, é o tempo que você administrou a lidocaína no espaço peridural através do catéter e a anestesia vai instalar adequadamente. Então, é possível fazer também, tá bom? Então é isso. Espero que tenham gostado da resposta. Muito obrigado pela companhia. Um grande abraço.